Opa, tudo bem? Vamos lá dar continuidade, fazer então a sequência de vídeos que eu comentei no vídeo número 1, no vídeo de boas-vindas. A primeira coisa que eu acho interessante que precisa entender é sobre confusão patrimonial ou a desconsideração da personalidade jurídica. Esse é um termo jurídico, mas eu sou quase que obrigado a passar por ele, a dar essa introdução para que a pessoa que vai abrir uma administradora de bens próprios, uma holding patrimonial, entenda que precisa cuidar, precisa segregar o patrimônio da pessoa física, o patrimônio da empresa operacional, para que tenha uma proteção patrimonial. Então, só para entender o que é desconsideração da personalidade jurídica, toda empresa que utiliza o valor dos seus recebimentos, dos seus pagamentos, de forma incorreta, ela corre o risco de ter essa desconsideração ou essa confusão patrimonial, né? Tratar como confusão patrimonial talvez seja mais fácil, né, de entender. Em resumo, o Código Civil diz o seguinte: olha, se você constituiu uma empresa e essa empresa você investiu um dinheiro lá, investiu um patrimônio, colocou bens lá, essa empresa tem que se autossustentar. Então você não pode pegar dinheiro dessa empresa para pagar contas particulares. Você não pode pegar dinheiro da empresa holding patrimonial para pagar contas da empresa operacional, da empresa onde você tem lá a sua atividade de construção civil, a sua atividade de comércio, enfim. Não pode misturar, né? Não pode misturar o caixa de uma empresa com o caixa de outra empresa, o banco de uma empresa com o banco da pessoa física. Então, essa empresa administradora de bens, aliás, como qualquer outra empresa, tem que se autossustentar, se autogerenciar. Se caso a pessoa coloca lá os bens, que depois eu vou explicar num vídeo em sequência como faz para colocar esses bens, se caso a pessoa coloca os bens lá pensando em proteger o seu patrimônio, eu vou tirar da minha pessoa física para colocar lá dentro da holding patrimonial para proteger, mas aí pega o dinheiro da holding e paga a conta particular, o dinheiro da pessoa física e paga a conta de IPTU daquele imóvel que foi para a holding, ou seja, faz essa mistura, faz essa confusão patrimonial, você perde essa proteção, perde essa proteção mesmo, né? Alguns comentam como blindagem, vai fazer uma blindagem patrimonial da holding patrimonial. Eu prefiro a palavra proteção, porque blindagem parece que é uma coisa que é inatingível, né? Apesar que blindagem também não é 100% inatingível. Mas, tirando aí qual é o termo certo, essa proteção, blindagem, o importante é ter isso em mente, que eu vou constituir uma holding patrimonial para proteger o patrimônio, então eu tenho que saber segregar, tenho que saber separar, né? Muitas vezes a pessoa tem, por exemplo, eu tenho uma indústria, sei lá, uma indústria alimentícia, uma indústria de calçado. Lá na indústria, que é o que eu chamo de empresa operacional, empresa onde a operação é o dia a dia do empresário, lá na indústria ele tem 100 funcionários, ele tem fornecedores, ele tem N fatores, né? Que se lá na indústria operacional der problema, pode atingir o patrimônio da pessoa física, que às vezes lá é o patrimônio que o empresário, que a empresária demorou anos e anos para constituir. Claro que o empresário sempre vai prezar por pagar as suas contas, manter elas em dia, mas também ela precisa, ou ele precisa, cuidar do patrimônio familiar. Então, às vezes ele vai jogar isso para dentro de uma holding patrimonial e segregar uma coisa da outra para não ter essa confusão patrimonial. Então, desconsideração da personalidade jurídica é um pouco disso que eu falei, né? Principalmente no conceito de saber segregar, separar, para que um juiz, para que uma determinação judicial não aconteça ou não chegue ao ponto de fazer essa desconsideração da personalidade jurídica e pegue bens da pessoa física para pagar contas da jurídica, pegue bens da jurídica para pagar contas da física, né? No sentido assim de dar em garantia numa ação judicial ou algo assim, tá certo? Então essa é uma pequena introdução do porquê se cria, né? Ou começamos a entender o porquê que se deve criar a holding patrimonial, que é para segregar, para separar o patrimônio da física e da jurídica, da operacional, empresa operacional e da empresa que vai ter lá os bens da família, os bens do empresário, da empresária, os bens do profissional de carreira, enfim, é isso aí. Tá certo? Vamos para o próximo vídeo então.